Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Espírito Quântico, onde o teu despertar começa em ti. E hoje eu vou falar sobre a hipnose. Eu não sei se tu sabes o que é hipnose, se já ouviste falar alguma coisa de hipnose, ou se tu realmente sabes o que é que realmente é a hipnose. Eu vou-te explicar também alguns mitos da hipnose que são falsos. Bem, vamos começar com a definição de hipnose. A hipnose é um procedimento que, através da indução de um estado de relaxamento profundo, através da respiração profunda e também do relaxamento muscular, permite que a pessoa aceda a conteúdos, ou seja, aceda a informações que no seu estado de vigília, ou traduzido por miúdos, no seu estado acordado, demorarias muito mais tempo a entender e também a compreender. E desta maneira, amplia-se assim a consciência sobre ti mesmo e também sobre o teu estado psíquico e também todas as informações que tu precisas de obter para compreenderes melhor ou um estado emocional, ou um estado profissional, ou qualquer situação que tu tenhas na tua vida. Quando vais fazer hipnose, ou seja, a hipnose é uma técnica em que através de uma indução, ou seja, através de um processo de um relaxamento profundo, mas também guiado e orientado, vai-te permitir aceder a informações que tu não consegues aceder quando tu estás acordado. O que vai acontecer é que tu vais estar tão relaxado, tão relaxado, tão relaxado, mas tão consciente de tudo, ou seja, de todas as situações que estão na tua vida, que tu vais conseguir ver os problemas e também as situações e as orientações que precisas com muita mais clareza. Mas antes de eu te explicar mais ou menos como acontece o processo, eu quero dizer qual é a diferença entre a hipnoterapia e também o hipnotismo. A hipnoterapia é uma técnica terapêutica que é utilizada por profissionais credenciados no tratamento de sintomas como, por exemplo, podes fazer, que isto a hipnose é tratada para a hipnoterapia pode ser usada para isto, para insónia, ansiedade, aumento de apetite, perda de apetite, pode ser usada para ultrapassar medos ou fobias, ou também compreender certos determinados estados ou também medos que possas ter. Ambos usam a hipnose. Só que o hipnotismo, digamos que pode ser mais, chamamos mais hipnose de entretenimento. Isto é quando o pessoal vai às programas de televisão em que o pessoal fazem aquelas brincadeiras como como fazer conta que são galinhas, a fazer conta que são cães, etc. Ou seja, quando nós estamos a falar de hipnose brincadeira, é só mesmo para o pessoal ter um bom momento. Agora, quando nós estamos a falar de hipnoterapia, estamos a falar de uma técnica que é feita de uma maneira muito, muito, muito consciente e também de uma maneira muito profissional que te vai ajudar a mudar a tua vida de uma maneira muito profunda. Agora eu vou falar sobre o estado hipnótico. O estado hipnótico, ou seja, é o que nós dizemos que é o estado de uma consciência expandida. O paciente, ou seja, se tu fores receber hipnose, vais ser o paciente e tu não deixas de estar consciente. Ou seja, tu estás sempre consciente em todos os momentos. E por isso é possível inserir a sugestão, ou seja, a sugestão neste caso podemos dizer as frases positivas que permitem a mudança ou as perguntas necessárias que te permitem obter uma resposta sobre qualquer tipo de situação que tu possas ter na tua vida. E quando tu estás, atenção, tu estás tão consciente, mas literalmente tão consciente, mas de uma maneira extremamente relaxada, que não é possível introduzir uma afirmação ou uma crença que vá contra os teus princípios ou os teus valores. Há uma história de um grande hipnoterapeuta que ele, ou seja, isto já há muitos anos atrás, estava a fazer hipnose com os seus alunos, ou seja, tinha uma pessoa na hipnose e tinha os alunos que estavam a estudar na universidade. Então ele estava a hipnotizar a senhora e a senhora, ele vira-se para ela e disse-lhe assim, olha, ela estava num estado profundo, etc. E ele disse-lhe assim, olha, faça favor de tirar a roupa. Ela levanta-se, acorda, dá-lhe uma chapada e sai da sala.
O que quer dizer que a sugestão que ele lhe deu foi contra os valores dela. Ela levantou-se, deu-lhe uma chapada e saiu da sala. Ou seja, o que eu quero dizer é que durante a hipnose tu estás sempre, totalmente consciente. Porque neste caso tu encontras-te num estado intermédio entre o estar a dormir profundamente e o estar relaxado. Ou melhor, eu estar acordado. Ou seja, quando tu estás a dormir profundamente, tu estás relaxado, não é? Estás no teu quarto, estás tranquilo, estás a dormir, estás super relaxado. Só que tu não estás consciente. Só que de vez em quando uma pessoa sonha, etc. E às vezes uma pessoa sonha com um A, B ou C ou alguma coisa, mas muito dificilmente tu vais te lembrar. E quando tu estás completamente acordado, imagina, tu queres resolver uma situação ou perceber o que é que está a passar na tua vida de todo o que está a acontecer, só que tu não consegues relaxar. A hipnose é uma técnica ou uma terapia que te vai ajudar a equilibrar, ou seja, vai-te ajudar a buscar o melhor dos mundos. Ou seja, tu estás acordado, mas estás relaxado, ou seja, não estás ansioso, não estás estressado. E desta maneira tu consegues ver, digamos assim, ou consegues obter as informações que tu necessitas para ultrapassar uma situação, por exemplo, ou também curar um medo ou fazer mudanças positivas. Neste estado ocorre a produção, por parte do nosso cérebro, onde as ondas alfa, que são responsáveis pelo relaxamento profundo. Quando nós estamos neste estado, as ondas alfa vai ser produzido de uma maneira consciente e também segura as ondas alfa, porque essas ondas alfa são as ondas cerebrais do relaxamento profundo, mas de uma forma consciente. E é neste nível de funcionamento cerebral que a nossa percepção sensorial barra intuitiva funciona, existindo assim uma maior assimilação e também acumulação de novas informações. Ou seja, tanto tu podes inserir, por exemplo, muito envergonhado. Por exemplo, tu podes fazer hipnose para seres uma pessoa mais confiante, mais conversadora. É possível. Ou, por exemplo, se tens medo de cães, ou de gatos, ou de carros, ou o que quer que seja, tu podes ir buscar o porquê de tu teres este medo. A hipnoterapia, como já disse aqui, durante várias vezes, ela pode ser usada para diversas situações. E, por exemplo, tu podes utilizar para, por exemplo, ansiedade, fobias, medos, luto, separações também, além mais da depressão. Deixar de fumar. Aqui o deixar de fumar às vezes pode ser 2, 3 sessões, às vezes pode ser uma. Isso vai depender de caso para caso. Pode ser perder peso ou aumentar de peso, dependendo das situações. Promoção de hábitos de vida saudável, por exemplo, alimentação ou exercício físico, por exemplo, e também hipnose regressiva de vidas passadas. Eu aqui vou deixar uma parte. Se tu quiseres aceder às tuas vidas passadas, faz sempre por necessidade e não por curiosidade. Por quanto tens a necessidade, se tens um medo, se tens alguma coisa, tu já tentaste tudo e mais alguma, se tens alguma informação, se tens algum medo, tu já tentaste tudo e mais alguma coisa, e tu não te consegues envacilhar do medo, por exemplo, atenção, estou a dar um exemplo, contar uma história que foi escrita, quando tu fazes a regressão de vidas passadas, e não é qualquer pessoa que faz isto, porque é preciso ter alguma preparação e experiência, mas também estômago, porque às vezes o que nós encontramos não é fácil. Para regredir à vida em que o problema aconteceu, ou seja, o problema, o medo ou a raiz do problema, e depois tu ao tratares a raiz deste problema, tu vais obter muita informação que te vai trazer a solução para esta situação. Agora eu vou-te contar a história da necessidade. Há um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. Tu podes encontrar no Google, é um livro excelente. Resumindo, é assim, o Dr. Brian Weiss é um psiquiatra e foi escrito, se não me engano, em meados de 1980, 1970 e qualquer coisa. E naquela altura, situações como hipnose, New Age, Reiki, estavam a começar a ser mais divulgadas do que foi anteriormente. E houve uma senhora que tinha muitos medos. Muitos e muitos e muitos e muitos medos. Eu estou a falar de medos, por exemplo, ela tinha um medo de engolir. Imagina, ela tinha medo de engolir a comida porque ela pensava que se ia engasgar e sim morrer.
E naquela vida ela nunca se lembrava de ter alguém lhe ter apertado a garganta, de ter, de ter tido algum motivo, ou seja, na vida dela daquela altura, alguma situação que despertasse aquele medo. E então, depois de falar com muitos psiquiatras, psicólogos e muitos especialistas, houve um, houve um especialista que lhe indicou o Dr. Brian Weiss. Então, a senhora vai lá, começa-lhe a falar, começa a falar, conta-lhe tudo, mostra-lhe, dá-lhe toda a informação que ele precisa. Então, sendo assim, pá, a medicação não funciona, nada funciona, vamos à hipnose. E ele começou a fazer a indução de hipnose. E então, ele foi regredindo na vida, quando a senhora tinha 15 anos, 12, e tipo, ele não estava a detectar nada de normal que provocasse isso. Ele regride, 6 anos, 5 anos, 3 anos, pá, aquelas coisas normais, pessoal, às vezes os pais a discutir, mas nada de que lhe provocasse um medo de morrer por engolir, por exemplo, um plástico, por exemplo. Então ele chegou à beira dela e disse: olha, diga uma coisa. Então regrida por onde você tem o medo. E está escrito neste livro. Não sei em que página, mas está lá. Eu dizia assim: o meu nome é Yona, ou seja, era um rapaz, e naquela noite, quando ele tinha 14 anos, atenção, era uma mulher nesta vida e era um rapaz na outra vida passada, atenção. E o que aconteceu foi que ele tinha sido, ou seja, ele estava com um grupo de homens e eles foram para uma floresta para fazer um ataque qualquer, está há mais de 600 anos, para fazer um ataque qualquer a um castelo assim do género. Só que naquela altura apareceram uns mauzões, apareceram outras pessoas daquele castelo, daquele país que eles queriam invadir. O que acontece é que ou seja, a pessoa que o ia matar mete-lhe a mão à boca e corta-lhe a garganta. E cortou-lhe a garganta naquela vida passada. O que aconteceu foi, atenção que isto, livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, está escrito, está documentado. E, ou seja, o medo vinha daquela vida passada. O que acontece é que, quando o medo não é tratado na vida, vai avançando de vida em vida até ser tratado. Estou a falar de medo ou situação. No processo terapêutico, normalmente as sessões de hipnose costumam percorrer assim. Tu tens a primeira sessão, nós denominamos de amnésia. Nesta sessão é quando tu e o terapeuta, ou o hipnoterapeuta, como quiser chamar, vão definir os objetivos da sessão. Ou seja, melhorar a performance do meu trabalho, libertar o medo de cães, libertar o que qual é que seja o objetivo ou os objetivos. E aqui faz os planos e os detalhes. Ou seja, eu quero fazer isto por causa disto, está-me a afetar nisto e quero melhorar isto. Primeiro o pessoal começa a ter um caminho para saber, ok, tu estás aqui, tu tens este problema, tu queres chegar a esta solução e estes são os passos que nós vamos ter que dar. E aqui, em todas as dúvidas, elas são esclarecidas. Porque isto é extremamente importante. Dependendo da situação, 6, 7, 8, 4, 3 sessões são suficientes. Agora, depende do que queres trabalhar. Se queres trabalhar uma coisa ou se queres trabalhar várias coisas. Isso depois depende de cada situação, e cada situação é uma situação. Porque a hipnose vai-te permitir compreender a ti ou à pessoa que for ser tratada as causas ou as raízes do problema ou dos seus problemas de uma maneira muito mais rápida. Acedes diretamente ao subconsciente e quebra todas as barreiras defensivas. Barreiras como, por exemplo, não queres saber do medo. A mente racional, estás a pensar sempre muitas coisas. Por exemplo, tens o medo e às vezes a tua mente racional pode criar barreiras para tu esqueceres o medo ou focar-te noutra tarefa, por exemplo. Ou seja, como dizem, para quebrar as barreiras quando existem, quando nós estamos conscientes, como nós estamos agora. Compreendendo as causas e também a origem do problema, torna-se muito mais fácil lidar com o mesmo, eliminando os prejuízos que isso nos causa psíquica e emocionalmente. Ou seja, por exemplo, tu tens medo de cães, tu estás a passar pela rua, vês um cão, ficas logo cheio de medo. Agora, se tu tratares do medo, atenção, que há várias maneiras de tratar do medo. Normalmente estamos a falar do espaço terapêutico. O espaço terapêutico deve reunir algumas condições básicas, de modo a proporcionar que o teu paciente tenha conforto e segurança e facilitar a entrada no estado da ampliação de consciência. Ou seja, a sala, o quarto,
onde tu vais fazer a hipnose tem que estar, eu não vou dizer, não tem, mas convém estar decorada de maneira que te traga conforto, mas também relaxamento. Para quê? Para também sentir seguro, não é? Porquê? Porque o espaço precisa ser insonorizado, ou seja, o terapeuta precisa garantir que existe um mínimo de barulho exterior e que a tua privacidade, ou seja, a privacidade do cliente, está assegurada. Existir um sofá, ou uma marquesa, ou uma cadeira confortável, ou seja, para que a pessoa ou tu que vais fazer a hipnose estás, e também utilizar a música relaxante, que ajuda muito, principalmente música instrumental, como por exemplo Chopin, Bach, Beethoven, ajuda a criar um ambiente facilitador para o estado de indução profunda. Quem é que pode beneficiar as pessoas? Quem é que pode beneficiar a hipnose? Bem, qualquer pessoa de qualquer idade, desde crianças a idosos. Mas na parte das crianças, eu só diria que só podem fazer hipnose quando elas têm consciência para perceber o que é hipnose é. Adultos, jovens adultos, idosos, etc. Exceto pessoas com esquizofrenia ou outra doença que exista uma alteração de percepção de realidade, como alucinações visuais ou também auditivas. Isto é extremamente importante. Os benefícios da hipnose são inúmeros. Desde, desde tu estares mais relaxado, desde que tu teres mudanças. E também está provada pela comunidade científica. A eficácia é facilmente comprovada. O paciente identifica melhorias, dependendo dos casos, muito rapidamente, ou dependendo do que for tratar, mas apresenta melhorias, isso garante. Os resultados terapêuticos são mais rápidos, em comparação com outras terapias, constando que a hipnose não é uma substituição total de terapias. Se estás a fazer, estás a ser no cardiologista, psicólogo, psiquiatra, etc., a hipnose sim pode ser sim usada como complemento. Mas estás a ser seguido num profissional de saúde, jamais saltes do tratamento só para ficar em hipnose. Ok? Se puderes fazer as duas em conjunto, porquê? Porque a hipnose vai-te auxiliar numa melhoria de estado de resposta ao processo que estás a ter, dependendo dos casos que nós estejamos a falar. Okay? Isto é extremamente importante saber. Não tem efeitos colaterais, uma vez que não existe recurso a medicamentos. Mas já te digo, mais uma vez, que hipnose, tu não deves abandonar o tratamento médico que estás a ter, se caso estejas a ter, para te focares na hipnose. Porque se tiveres que tomar medicação e só te quiseres focar na hipnose, não. Foca-te na medicação, foca no médico especialista que estás a seguir e usa a hipnose como complemento. Como eu já falei aqui, a hipnose tem mitos. Então eu vou dar pelo menos 3 mitos. Mito número 1. Na hipnose fazem-te o quê? Mentira. Porquê? Porque durante a hipnose tu estás sempre consciente. Nada. Mas jamais alguma coisa acontece sem tua permissão. Porque tu estás muito consciente. Só que relaxado. Se algo não fizer sentido para ti, tu sais do transe na hora. A mente continua tua. Sempre. Sempre. Isto é extremamente importante saber. Mito número 2. Só quem é fraco é hipnotizado. Mentira. Porquê? A hipnose funciona melhor em mentes atentas, criativas e com capacidade de foco. Não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, exige confiança, abertura e também inteligência emocional. Mito 3. A hipnose é como nos filmes. Mentira. Porque esquece os olhos a rodar ou as galinhas a dançar. Porquê? Hipnose terapêutica é um estado natural. Como quando estás tão focado num filme que esquece o teu mundo. A diferença? Aqui o foco é transformar-te por dentro de uma maneira consciente e também segura. Muitas das vezes a hipnose é real e tu, às vezes, já entraste nesse estado sem perceber. E se gostaste deste vídeo, clica neste gosto, subscreve, compartilha com amigos, familiares ou também pessoas que estejam interessadas neste tipo de conhecimento e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe.